Olá, queridos, graça e paz, muito bom dia. Vamos então ao nosso momento de oração na prática desse dia 4 de junho de 2025. Vamos meditar naquilo que é a oração diante de Deus e como colocar ela em prática na sua vida, ok? Por que orar? Porque temos que estar todo o tempo em oração. Porque a oração, ela é o diálogo que coloca Deus em atividade. Deus está em todos os lugares, porém o mover que faz com que as coisas se gerem na vontade de Deus vem através do mover profético. E o mover profético começa com a palavra da essência de Deus. Conversamos com Deus, colocamos então aquilo que Ele fez no começo da vida, da existência. Ele disse, haja, e foi especificando o que devia ser acontecido, e conforme Ele falou profeticamente, as coisas começaram a ser geradas. Esse falar é o diálogo que o Espírito de Deus tem no poder da sua essência. Não é qualquer tipo de palavra, mas é aquilo que dialogamos da essência dele. Então, quando você ora a Deus, quando você clama a Deus, quando você conversa com Deus todo dia, você está falando a palavra do Espírito, a mesma que um dia Deus profetizou, haja as coisas e elas se realizaram. Porque você está em contato de ligação com Deus, então o seu Espírito. Quando nós estamos diante de Deus com esse diálogo, então a conversa do nosso Espírito com Deus, ela faz com que o poder de Deus que há no Espírito de Deus comece a mover as coisas. Assim como Deus moveu a matéria física de tudo que estava sobre onde estava o Espírito, sobre as águas, através do haja de Deus Ele começou a mover as matérias físicas. A nossa conversa com Deus move as matérias espirituais, emocionais e físicas, porque todas elas já foram construídas em base da palavra profética. O que move não é qualquer tipo de conversa ou qualquer tipo de dizer, mas a palavra profética que está coligada às essências de Deus. E como encontrar essa palavra das essências de Deus? Obedecendo e vivendo o reino de Deus. Quando vivemos a essência de Deus, oramos e conversamos com Deus em todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o nosso ser, nossa mente, direção de mente, o que acontece? Nós estamos colocando Deus em mover, Deus para ativar, Deus para entrar em ação. Como que nós colocamos Deus em ação? Será que isso realmente existe nas Escrituras? Deus não se move sozinho? A palavra diz que Deus é o Todo-Poderoso, Ele é Todo-Poderoso, mas nós estamos em concordância com Ele para as realizações materiais, físicas e planetárias dentro do universo e aonde o homem, o ser humano toca, aonde ele chega, aonde ele vai. Nós temos o poder de Deus para alterar as questões com o poder da ligação com Deus. Nós vemos essa resposta e essa comprovação no nosso próximo versículo de hoje, que nós vamos ver a respeito da oração, ok? Então, se você está interessado em saber como colocar Deus na ativação da oração constante, leia comigo 1 Reis capítulo 8, o verso de número 26. Salomão recebeu a sabedoria de Deus para todas as coisas, e na sabedoria de Deus Salomão disse o seguinte, agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Por que Salomão estava orando? Ele disse, eu estou orando para que o Senhor cumpra a sua palavra. Então, a oração existe para Deus cumprir a palavra dele. Ora, se nós precisamos orar
para que Deus cumpra a palavra dele. O que significa esse processo de diálogo com Deus? É a ativação profética sobre todas as coisas. Uma vez que todas as coisas já foi feita pela palavra do Espírito de Deus, quando nós conversamos com Deus, estamos ativando o que move o reino espiritual, o que move o reino físico e o que move o reino material. Então, da mesma forma que Salomão orou e disse: estou orando a ti, ó Deus, estou conversando contigo, ó Deus, para que tu cumpras a tua palavra. Nós temos que orar a Deus para que ele cumpra a palavra dele. O que é isso? É ativar aquilo que Deus já definiu. Senhor, o Senhor me prometeu cuidar de mim. Então eu vou ativar a lembrança de Deus de que Ele promete cuidar dos seus filhos. Senhor, o Senhor prometeu para mim bênçãos sem turbulência, bênçãos com paz. Então eu vou ativar a lembrança de que Deus me prometeu uma bênção com paz. Senhor, o Senhor prometeu caminhos puros, andar na pureza, na santidade. O Senhor me prometeu uma vida de descanso. Então eu vou orar para que o Senhor trabalhe na definição do meu descanso. Assim, nós oramos com a prática diante de Deus, não é simplesmente pedindo as coisas generalizadas, abençoa a todos, em nome de Jesus, amém. Não, nós oramos aquilo que Deus especificamente quer, especificamente falou, especificamente prometeu, especificamente orientou na nossa vida, ok? Aqui, Salomão disse: Senhor, eu oro para que o Senhor cumpra o que o Senhor falou, aonde, quando, para quem, que propósito. O que o Senhor tinha dito a Davi. E o Senhor disse a Davi que não faltaria, melhor dizendo, um descendente nas gerações que lembrasse e fosse referencial diante de Deus para ativar a memória do povo quanto às coisas de Deus. Então nós vemos aqui, quando, assim como Salomão foi específico, nós oramos para que Deus cumpra a palavra dele. Não é que Deus esqueceu, é porque Deus vai cumprir a palavra com os filhos dele que estão naquela geração vivos. Se os filhos deles não leem e não sabem o que Deus vai cumprir, não tem realização. Toda vez que, por exemplo, Josias mandou buscar as leituras, né, dos mandamentos, das instruções do Senhor, que ele leu, ele reconheceu, ele entendeu e ele se humilhou e ele começou a colocar em prática. Então nós precisamos orar para Deus cumprir a palavra, porque quando a gente se une com Deus, nosso conhecimento se amplia do que Deus já tinha planejado para a humanidade, para a nossa vida, para os nossos dias, e começamos a orar especificamente em tudo que Deus já planejou para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios, para a comunidade, para a sociedade. Tudo isso nós estudamos, entendemos, e aí a gente chega até Deus e diz: eu quero que o Senhor cumpra, que o Senhor disse tal lugar, tal tempo, tal dia, em tal área, em tal questão, fazendo tal efeito que o Senhor tinha dito que ia fazer. Salomão chegou para Deus e disse: cumpra o que foi dito a Davi. E nós precisamos orar todo dia para Deus cumprir. Quando você conversa com Deus, você ativa Deus para cumprir aquilo que Ele disse à sua vida. E eu te pergunto hoje, o que Deus disse para você? O que Ele disse que ia fazer? O que Ele disse que Ele ia realizar? O que Ele disse que Ele ia completar? Você está orando para Deus cumprir? Quando você conversa com Deus para Deus cumprir, dois processos acontecem. Deus é despertado na parte dele, mas Deus também quer que você se desperte na sua parte. Tem alguma coisa que a sua realização também precisa acontecer. Mas ela só vai acontecer se você estiver cheio da oração, conjunto com a força do diálogo seu com Deus. O que é necessário nesse processo é nós estarmos mais
mais cheios diante de Deus, da convicção das promessas, mais detalhados do que Deus disse realmente que ia fazer, até o ponto que a oração vai te preencher da unção necessária para você se levantar e agir, ok? Nós vamos então neste momento fazer uma oração diante do Senhor nosso Deus a respeito de cumprir. Como que a gente ora a respeito de cumprimento, ok? Senhor, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos fez viver, até aqui o Senhor nos fez estar presente, até aqui o Senhor tem tido da tua misericórdia, da tua graça, derramado do teu amor, o teu poder, da tua bondade, Senhor, para com cada um de nós. Nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos deu de dar um espírito, e um espírito que pode ter um raciocínio, uma consciência, e uma consciência que pode entrar em oração, e uma consciência de oração que pode, Senhor, dialogar diretamente contigo, através do que Cristo perdoou e purificou, Senhor, as nossas almas e o nosso espírito através do sangue de Jesus. Nós te agradecemos por poder falar contigo e relembrar as promessas que o Senhor fez, os sonhos que o Senhor teve, Senhor, para com o ser humano, para a comunidade, para cada um que te clama, cada um que te busca, porque o Senhor se entregou por todo aquele que crê, para que ele não venha perecer, mas ter vida eterna. Senhor, nós queremos essa vida eterna hoje, pedimos que o Senhor cumpra essa vida eterna no nosso espírito, essa vida eterna na nossa alma, essa vida eterna nos movimentos da nossa vida física, porque enquanto estamos aqui nós precisamos obrar com saúde, obrar, Senhor, com verdade, em espírito e em verdade, vivendo, Senhor, as bênçãos do teu reino, que ele não existe apenas para viver na eternidade, mas o teu reino já chegou para vivermos aqui na terra, vivemos aquilo que é a ação profética da tua palavra. Por isso nós oramos e pedimos: cumpra-se, Senhor, a tua vida eterna nos nossos dias, nos nossos pensamentos, na nossa convicção de intenção, no nosso raciocínio, na nossa razão. Cumpra a tua vida eterna, Senhor, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, a tua vida eterna nos nossos impulsos, a tua vida eterna no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, que possamos viver para a glória, a homenagem, Senhor, o privilégio, a honra para ti. Nós pedimos que o Senhor venha cumprir a palavra da vida eterna, Senhor, em todas as áreas de nossa vida, naquilo que o Senhor prometeu nos entregar, aquilo que o Senhor prometeu nos oferecer, os cuidados que o Senhor prometeu ter com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo, tudo que o nosso espírito precisa, Senhor, envia, Senhor, da saúde, da vida para nós. Tudo que a nossa alma precisa, envia, Senhor, da saúde, da vida para nós. Tudo que o nosso corpo precisa, Senhor, envia da saúde, da vida para nós. Nós pedimos confiando em Ti, nas Tuas promessas. Senhor, e o Senhor tem vida eterna. Vida não é morte, e não é só depois que nós passarmos para a eternidade, mas vida eterna do Teu reino é para o reino que veio para a terra. Como Jesus disse, o vosso reino de Deus é chegado a vós. Nós queremos viver a vida eterna hoje, o poder da tua palavra hoje, e declaramos que Ele tem liberdade em todas as áreas da nossa vida, em todos os detalhes da nossa vida, em todo o nosso espírito, em toda a nossa alma, em todo o nosso corpo. Nós declaramos a vida eterna, repreendemos todo espírito de morte, todo espírito contrário, todo espírito de Satanás, todo espírito, Senhor, contrário aquilo que é a vida eterna, o teu reino, as essências do teu reino. Nós repreendemos, nós confrontamos como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Desfazemos todo mal e declaramos fora em nome de Jesus pelo poder da palavra. Nós declaramos, Senhor, aquilo que é a definição do teu reino, aquilo que é a verdade, a honestidade, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que tem louvor. É isso que precisamos pensar, é isso que precisamos falar, é
É isso que precisamos viver, é isso que precisamos nos movimentar, é isso que precisamos nos ocupar, a mente, o sentimento, o coração, aquilo que é impuro, que não é verdadeiro, que é enganoso, que é sujo, que é, Senhor, que não pertence a Ti, não pertence ao nosso pensamento, não pertence a nós, não pertence ao nosso envolvimento, não pertence à nossa vida. Por isso nós repreendemos como voz de Cristo, com o corpo de Cristo, como igreja de Cristo, declaramos fora, em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o Teu poder está pronto para se manifestar em todo o nosso espírito, em toda a nossa alma, em todo o nosso corpo, em todas as obras físicas da nossa vida e da Tua igreja, e sobre a humanidade que Te clama. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos, desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Que bom orar com você, que bom ter a sua companhia e que você possa estar ligado com o Espírito vivo, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Amém? Mas para que tudo fosse bem, era preciso você aprender como receber, né? Precisamos aprender como receber diante de Deus. Muitas vezes nós não estamos ainda recebendo, porque se a gente tiver nas nossas mãos, a gente destrói. Então é preciso estar diante de Deus, aprendendo a receber dia a dia o que Ele quer nos agraciar, com cuidado diante dele. Amém? Graças a Deus. Vamos então à nossa leitura do devocional Fé. Hoje, dia 4 de junho, diz assim: o homem no interior. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16. O homem exterior ou corpo está em decadência, está envelhecendo, assim como a casa onde você mora está ficando mais velha. Mas sabe de uma coisa? Você, por incrível que pareça, não está ficando mais velho. As escrituras dizem a respeito da pessoa que você realmente é. Será que afirmam que o homem interior está perecendo, ou seja, envelhecendo? Não. Dizem, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O seu interior está sendo renovado cada dia um pouco mais. Você é mais novo dentro do seu interior, porque os fragmentos de destruição vão saindo e o poder do Espírito de Deus, que é ativo, vai chegando mais e mais no seu espírito. Espiritualmente, jamais você envelhecerá. Você não está mais velho do que estava em alguns anos. Talvez você tenha adquirido mais conhecimento sobre coisas, mas isso não o tornou mais velho. O homem interior no seu íntimo renova-se a cada dia. Tenho um espírito. Sou filho do Pai dos Espíritos. Meu verdadeiro eu é um homem interior. Essa é a sua confissão. Não estou ficando mais velho, mas sou renovado após dia. Meu espírito é eterno. Então, quando você está cada dia dentro de você, com Deus, a palavra diz, as coisas velhas vão passando. Então, tudo que é velho, morto, destrutivo vai saindo e você vai vivendo a renovação de Deus, a saúde de Deus. Como Deus é novo, como Deus é saudável, como Deus é pleno, como Ele não se cansa, Ele não tem nenhuma energia que desgasta sobre Ele. Essa saúde constante, eterna, vai tomando conta das entranhas do seu espírito e você vai sendo mais forte a cada dia. Amém? Pela graça do poder do Senhor nosso Deus. Nós vamos então concluindo neste momento nosso programa de oração na prática. Estamos com os avisos. Fiquem atentos a todas as mensagens, né? Tanto diárias que nós colocamos no canal, como também semanais. Falamos sobre como Deus resgata do deserto esta semana e como Deus espera a nossa atitude espiritual diante das finanças, não dando lugar à contenda, ok? Diante de Deus. Nós temos também uma live, toda terça-feira nós temos uma reunião de live, de oração, de palavra com alguns irmãos da nossa igreja. Você está convidado a participar conosco. O link está na descrição
do vídeo. E também temos aí Pensamento Cristão, um quadro de Pensamento Cristão que vamos lançar esta semana. Fique ligadinho naquilo que Deus tem para a sua vida e para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, ok? As datas comemorativas de hoje, nós estamos comemorando aqui o dia 4 de junho, dia de abraçar o seu gato. Você tem um animal de estimação? Eu tenho 2 gatinhos, graças a Deus. Dia Internacional das Crianças Inocentes contra Vítimas de Agressão. Já comentamos sobre isso no programa anterior. E também temos o Dia do Engenheiro Agrimensor, ok? E o gestor comercial, aqueles que são gestores comerciais, né, que movimentam empresas, comércios, e é por isso que hoje nós vivemos e temos tantas coisas por causa dos gestores que estão em ativa. O agrimensor é a pessoa que usa a ferramenta de aquisição e gerenciamento de dados espaciais, ok? E que são necessários como partes das operações científicas e administrativas, legais e técnicas no processo da produção. Então nós vemos aqui que hoje também é dia do engenheiro agrimensor. Vamos orar, pedir a bênção a esses profissionais e também vamos pedir a Deus que guarde as crianças e também que abençoe, né, os nossos animais, seus animais diante de Deus. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por esses momentos diante de Ti. Nós te louvamos pela vida de cada um, Senhor. Oramos pelas profissões desse dia. Oramos, Pai, por aqueles que são, Senhor, engenheiros, gestores, aqueles que estão, Senhor, nos seus ofícios. Cobre com teu sangue, guarda, protege. Senhor, alcança, traz a tua sabedoria, do teu entendimento para edificação. Aquilo que o inimigo muitas vezes quer trazer para a destruição, nós desfazemos como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Declaramos a tua bênção, Senhor, a todo o teu povo, aqueles que te ouvem, a tudo que são os seus frutos, os seus trabalhos, os seus resultados, os seus animais. Como a tua palavra diz, que o Senhor tem a bênção da tua misericórdia, a tua graça sobre cada um de nós. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, tua presença e te agradecemos desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor te abençoe, um ótimo dia, que o Senhor te fortaleça sempre mais e não esqueça de ativar o Senhor Deus através de conversar com Ele. Como que você conversa com Ele? Você conversa através de colocar em oração a lembrança do que Deus disse que ia fazer por você a cada dia. Forte abraço, que o Senhor te abençoe.